Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 18 de março, são 7h47 e a gente está aqui para mais uma sessão de retrospectiva do robô. Eu vou adiantar para vocês que eu não. Existe uma. Eu já comentei isso com vocês aqui algumas vezes, mas o resultado do backtest, às vezes, ele não. Às vezes não, na maioria das vezes, ele não é igual ao que ocorre em produção. Na maioria das vezes, essa diferença ela é muito pequena, é desprezível. Mas poucas diferenças e os dados que vêm, né, que a corretora disponibiliza para a gente do backtest, ele não tem 100% das informações que efetivamente ocorrem no tempo real. Por que disso? Porque isso é custoso, ficar muito armazenamento, é muito dado, e aí você precisa de alguma forma otimizar isso. Em geral, você sabe muito bem que um candle tem mínimas, abertura, máxima e fechamento. Então, isso com certeza é garantido, isso está fiel. Porém, a quantidade de tick que ocorre na formação de um candle não vem toda. Então, isso é o suficiente para gerar algumas diferenças, principalmente se as suas tomadas de decisões não necessariamente ocorrem, né, em alguns, só no fechamento de um candle, por exemplo. Entendeu? O robô, nosso robô aqui, ele para fazer a abertura de ordens, ele espera o fechamento do candle. Porque às vezes você tá num candle lindo, isso ocorre na mão também, né? De subida, e de repente nos últimos segundos do candle ele vira um candle negativo. E aí o padrão que estava se formando não é, se descaracterizou. Então eu entendi que era melhor desenvolver o robô com a característica de abertura de ordem pelo fechamento do candle. O que garante o quê? Que o robô vai ter um resultado independente da qualidade do teste, né, do backtest. Para a abertura ele vai abrir corretamente. Porém, para a saída, na gestão de risco, eu tomo decisão a cada tique. Porque o tique faz diferença. Exatamente pelo mesmo motivo. Imagina que você está numa operação lucrativa e o preço está subindo, você está comprado e o preço está subindo, ou você está vendido e o preço está descendo. Eu vou acompanhando, né, fazendo uma análise da gestão de risco tique a tique. Dá mais trabalho para o robô, mas aí é o computador que está trabalhando, mas faz diferença do ponto de vista de hora de entrada, hora de saída, e isso pode variar um pouquinho de acordo com a quantidade de tique que eu recebo. E hoje, especificamente, os resultados ficaram bem diferentes, né? O resultado que eu já fiz um teste antes para ver o resultado que ele estava dando, né, para gaguejar menos na hora de conversar com vocês aqui, e vi que o resultado ficou bem baixo em relação ao que foi na produção. De qualquer forma, para o nosso modelo aqui, né, eu vou atualizar o documento com base naquilo que o robô está dando aqui no backtest, tá? Não no que ele deu em produção. Mas excepcionalmente foi um daqueles dias que a diferença foi um pouco maior. Vamos pro robô, né? Eu queria só explicar isso para vocês porque para algumas pessoas eu abri o resultado de ontem e elas podem achar estranhas, né, que o resultado esteja um pouco diferente. Mas isso acontece, pode acontecer entre um robô e o outro resultados completamente diferentes, tá? Podem acontecer, exatamente por causa disso que eu falei. Vamos aqui para o robô. Deixa eu abrir aqui a minha máquina. Não, ainda nem abri hoje o MetaTrader, pessoal. Deixa eu abrir aqui o MetaTrader. Vocês deram sorte que a minha máquina não é uma máquina lenta. Senão a gente ia ficar aqui horas. Então, assim, abrindo para vocês, eu normalmente faço um testezinho antes para a gente poder ter, para eu ter ideia, né? É ruim chegar aqui na hora e não sei o que aconteceu. Eu dou uma analisada antes. Mas hoje foi o primeiro dia que o resultado foi assim muito diferente. Eu até imaginei que porque como eu tenho costume de mudar, né, as características aqui das parametrizações por conta do de fazer toda hora um teste, tentar melhorar, achar uma estratégia melhor, eu achei que fosse alguma mudança que eu tinha feito, mas não foi não. Deu um resultado bem diferente mesmo, tá?
Acho que eu já selecionei aqui a data, ó, dia 17 para 18, né? Só o dia 17. Começa com 1.000, aí eu esqueci de mudar isso aqui. Mas isso aqui não é suficiente para gerar esse tipo de situação, não. Vamos lá. Vou executar aqui de uma vez. Resultado. Diminuir aqui a velocidade. Foi um dia direcional. O robô não entra muito nesse mérito de se está em tendência ou não está em tendência, não. Ele até tenta descobrir a tendência para ele poder fazer operações a favor da tendência. Mas ele não entra muito, porque ele opera padrões, né, de comportamento do preço. Então, se o preço, por exemplo, chega numa região igual a essa aqui, ó, isso aqui é um candidato à venda nessa área aqui, entendeu? Assim como aqui, ó, é um candidato à compra, porque você está no final do. Você está abaixo da mínima do dia anterior, né? Ah, mas e se ele continuar descendo? Aí você tem que ver, porque normalmente ele tenta descer, volta e desce de novo. Agora, se ele tentar descer e não conseguir começar a subir de novo abaixo da mínima do dia anterior, cara, dá uma olhada nos padrões que estão se formando, porque se for um padrão de reversão, acredite nele e entre comprado, porque tem grande chance dele testar o topo do dia anterior. Isso acontece com muita frequência, tá, pessoal? A parte da manhã eu não entendi muito porquê, mas o robô não fez quase operação nenhuma, não achou sinal, não estava forte o suficiente. Ele abriu bem tarde a primeira operação, tá? Aqui ele já fez o quê? Uma compra. Já fez uma compra. Aqui já é o stop loss, tá? Ele fez a compra aqui, ó, no rompimento, tá vendo? É uma compra que eu costumo fazer. Eu não compro o topo, mas eu compro o rompimento do topo. Não o rompimento, né? Aqui. Eu espero ele fazer uma retração e dar um padrão de subida e aí ele entra, tá bom? Aqui são os motivos. 3 motivos de compra. Fez uma compra, deixa eu ver agora, ele fez uma venda. Vai perder, porque o dia ontem foi bem direcional. Fez uma venda e perdeu, ficou negativo. Agora ficou positivo, está comprado. Comprou aqui, ó. Esperando que suba, né? Tá comprado de novo? Comprou de novo. Tomou toco. E parou. Então, esse é o resultado que eu vou apresentar para vocês hoje. Mas não foi exatamente esse o resultado. Foi um lucro, tá? O lucro foi bem melhor do que esse aqui ontem, no tempo real. Não me perguntem ainda, porque eu ainda estou analisando para tentar entender, mas basicamente depois eu vou fazer uma comparação, porque eu tenho a base, né, de todas as operações que ele fez e no tempo real e a base agora do quanto ele gerou de resultado. Ele tem um resultado aqui positivo de 1.420, mas isso não representa 10% do que ele conseguiu fazer ontem, tá? Só a título de informação. Infelizmente eu não vou ficar aqui tentando reproduzir, mas eu vou procurar entender por que deu esse resultado tão diferente, né? Isso é uma das coisas que normalmente eu estudo bastante, tá? Porque invariavelmente isso também acontece, deixa eu já explicar isso para vocês. Em máquinas diferentes, equipamentos diferentes, em instâncias diferentes do robô, também pode dar resultado diferente. Já falei um pouco, mas disso para vocês em alguns vídeos, mas quem não viu todos os vídeos, naturalmente não viu esse tipo de explicação. Por que isso acontece? Duas ordens, vamos a um primeiro exemplo. Duas ordens sendo enviadas ao mesmo tempo por equipamento diferente pelo robô de compra, num determinado preço. Imagine que R$ 100. A primeira ordem que foi executada pegou, né, lá no book de ofertas uma disponibilidade de compra do lote que ele deseja ao preço de R$ 100. A segunda ordem pode, assim, ao atender a primeira ordem, já pode ter se esgotado, né, o preço, ofertas,
daquele ativo a R$ 100. O que significa dizer que a segunda ordem, se tiver lá aceitando um spread um pouco maior, não vai comprar a 100, né? Vai comprar a 105. No caso do mini índice, que o preço varia de 5 em 5, né? O passo lá do TIC é de 5 pontos. Ele vai comprar a R$ 105. Isso gera grandes diferenças? Sim. Isso pode gerar a diferença de um ter lucro e o outro ter prejuízo na operação. Por quê? Porque a partir do momento que o robô tem lá, ele determina um take profit a partir da entrada, né? Determinando uma perda e um lucro máximo com base no valor de entrada e a perda estabelecida, a segunda operação vai colocar um tique acima, né, o take profit. É o suficiente para, de repente, o preço ir pegar um tique abaixo, ou seja, da primeira operação, faz o take profit da primeira operação e fica posicionado para a segunda. Ainda esperando um tique a mais para poder realizar o lucro. E se o preço a partir dali voltar contra e pegar o stop loss, o que significa dizer? Que o robô, né, o mesmo robô, só instanciado em equipamentos diferentes, em máquinas diferentes, né, gerou resultado completamente diferente. Criou uma base de conhecimento para aquele sinal completamente diferente. A partir daí, eles dificilmente gerarão o mesmo resultado de novo para aquele sinal. Por quê? Porque ele criou conhecimentos diferentes, entendeu? Então, de vez em quando, algumas pessoas me questionam isso, eu tento explicar de uma forma bem simples, né? Esse é o exemplo mais simples que eu consigo encontrar. Tem vários outros, tá? Mas esse é um dos mais simples que eu encontro para poder explicar. E não tem nada a ver com se o robô é igual ou não, se a versão é igual ou não. Tem a ver com eventos externos que o robô não controla. A velocidade da internet pode gerar esse tipo de situação. A velocidade, né, a infraestrutura da corretora pode, né? Enfim, toda uma infraestrutura externa de rua, de internet, de interconectividade, telecom, né? Gera esse tipo de situação. A velocidade da tua máquina gera esse tipo de situação, porque ela também tem um poder de processamento maior. Ontem, inclusive, a gente falou numa apresentação que a gente teve sobre o resultado, né, de como as corretoras se preparam para atender empresas que fazem muito trade. E a gente falou bastante de infraestrutura e os cuidados que eles têm para dar velocidade, né? Porque a velocidade faz diferença, né? Então é basicamente isso. Esqueci aqui, pessoal, mas eu espero que vocês tenham entendido. O resultado não foi esse, mas é esse que a gente vai considerar para o nosso acompanhamento aqui diário, tá? Eu vou atualizar aqui, que eu estava esquecendo de fazer, o documento, né? Então a gente perde a história. 2.420 é o resultado, 1.420 lucro. Tá? Deixa eu baixar aqui no Drive. Aqui no Drive. Mas para vocês saberem, isso aí não representa 10% do que o robô deu ontem em produção. Tá? Algumas pessoas com as quais eu compartilhei o resultado ficaram até impressionadas, né? Gostaram, falaram, nossa, deu tudo isso hoje. Que bom, gostaria que fosse assim todo dia, mas infelizmente não é o resultado que eu vou apresentar para vocês aqui. 1420, acho que foi, né? 1420, tá? Para quem não, para os desavisados aí de plantão, o robô começa a operar com saldo de 1.000. Então o resultado ali de lucro, na verdade, é o saldo menos 1.000, por isso que está 1.420 aqui, tá? 67. E temos aqui o acumulado, né? E o mês de março. Mais uma vez, fevereiro. Aqui, eu acho que ele equilibrou, tá? Do ponto de vista prático, real, ele equilibrou esse jogo aqui. Não equilibrou, né? O mês de fevereiro ainda foi melhor porque aqui tem menos dias, né? O lucro médio de fevereiro é
melhor que o lucro médio de março, né? É isso que agora eu vou publicar o vídeo e vocês já vão ter acesso ao documento atualizado, tá bom? É isto aí, meus amigos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Sinceridade a toda prova, né? Estou revelando para vocês algo que efetivamente eu não precisava, em princípio, mas aqui a gente vai trabalhar com confiança. Com confiança significa que eu vou abrir o jogo para vocês daquilo que estiver acontecendo, tanto de certo quanto de errado. Vou tentar achar uma explicação para essa divergência de resultado tão absurda, né? Não acredito que seja problema do robô, pode ser um aspecto desse de qualidade do sinal, enfim. Eu posso ter errado ali em alguma coisa, né, mudando os parâmetros. Eu, na verdade, deveria ter um equipamento separado aqui só para testar a estratégia que eu apresento para vocês e outro só para testar as outras estratégias. Mas aí é um investimento muito alto, né? Tem que ficar tendo vários equipamentos aqui para poder fazer teste de estratégia, é absurdo. Ou ficar virtualizando equipamento para criar várias máquinas virtuais, uma para cada coisa, desnecessário. Meus amigos, tenham um excelente dia, que o Papai do Céu abençoe todos vocês e façam excelentes trades hoje com responsabilidade. Vou deixar disponibilizado na descrição desse vídeo o link da live que teve ontem, né, do IDEV 3, né, que é o Instituto da 23 de uma amiga. Ontem eu participei dessa live e a gente falou especificamente de robô, tá bom? Forte abraço para vocês, que Papai do Céu abençoe a todos.